cada eleição crescem as críticas aos institutos de pesquisas. Em diversos estados, previsões anunciadas às vésperas do pleito foram amplamente desmentidas pelas urnas. Em Manaus, por exemplo, um famoso instituto de pesquisas previu a vitória do pefelista amazonino Mendes com 11 pontos de diferença sobre o adversário. Quando as urnas foram abertas, o socialista Serafim Corrêa, adversário dele, tinha vencido a eleição com quase 4 pontos à frente de Amazonino. A comunista Jandira Fegali, do PCdoB, não conseguiu chegar ao segundo turno no Rio de Janeiro e se queixa de nenhum instituto de pesquisa ter apontado durante toda a campanha pelo menos o número de intenções de votos que ela obteve na eleição proporcional em que se elegeu deputada federal 2 anos atrás. Sem falar nas críticas ao uso dos resultados das pesquisas como arma eleitoral durante o horário gratuito no rádio e na televisão. Com a gente aqui no estúdio do Câmara Entrevista, o pesquisador Ricardo Kekia, para discutir esta polêmica sobre as pesquisas eleitorais. Ricardo, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Hoje, a polêmica cresceu muito. Teria a haver essa discrepância entre as pesquisas bem ali pertinho do pleito e os resultados dele? Teria a ver com a introdução da urna eletrônica na eleição no Brasil? Sem dúvida, a urna eletrônica causou uma mudança muito grande que provavelmente os institutos de pesquisa, com as metodologias que eles vinham usando até agora, talvez não tenham ainda captado todas essas mudanças que podem ter inferido. O que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, as pesquisas, as metodologias de pesquisas utilizadas até o advento da urna eletrônica já era uma metodologia bastante depurada, que já apresentava um grau de certeza muito grande. A introdução da chegada da urna eletrônica mudou muito toda essa situação e provavelmente nós estejamos vivendo ainda uma fase de aprendizado que vai requerer algumas mudanças na questão metodológica das metodologias que os institutos têm utilizado. Agora, essa questão dessa discrepância tão grande de resultados, que aí gera até polêmicas a ponto de alguns candidatos que foram prejudicados por esses institutos quererem ir à justiça, cobrar na justiça explicações para isso. A que se deve? Não se deve apenas à introdução da urna eletrônica, né? Deve ter outros fatores aí também. Acho que uma questão que precisaria ficar clara, quer dizer, a pesquisa também não é, apesar de usar recursos estatísticos, usar toda uma ciência matemática, a intenção de voto, o comportamento do computador, ele está dentro de uma ciência não tão exata quanto às vezes a gente muitas vezes pode vir a supor. Você tem um aspecto emocional muito forte. A gente tem um histórico de várias eleições que até a reta final você tinha alguns candidatos favoritos e no próprio dia da eleição houve mudanças significativas. Me ocorre, por exemplo, a questão da Erundina em São Paulo. E naquele momento, por exemplo, agora analisando de cabeça fria, quer dizer, toda aquela questão da militância nas ruas, todo aquele envolvimento emocional, aquele clima emocional... Acho que aquilo pode ter incendiado o eleitorado num determinado momento que mudou tudo. Com certeza pode ter tido uma influência muito grande que não foi captada no momento das pesquisas. É fato, Paulo, porque quando você faz uma pesquisa de intenção de votos, você está num momento longe das eleições, você está numa relação bastante fria entre o entrevistador e o eleitor, quer dizer, ele está com a cabeça muito tranquila, sem nenhum envolvimento maior. A eleição não, já é um fato muito maior, quer dizer, toda essa dinâmica ela vai num crescente até realmente chegar no dia da eleição, que é um fator subjetivo de difícil mensuração. É difícil captar esse momento? Você diria que é impossível? Essas mudanças tão assim, radicais e rápidas? Eu diria que as mudanças, elas também não são a regra. Quer dizer, a maioria dos prognósticos das pesquisas normalmente tem acertado. Chama a atenção esses erros mais crassos que têm ocorrido, que despertam alguma dúvida com relação à metodologia ou eventualmente alguns outros aspectos que possam estar envolvidos. Mas, de forma geral, na maioria das vezes, os institutos têm acertado. Agora, o que a gente observa também é uma mistura, né, entre os institutos e alguns órgãos de divulgação, alguns órgãos de imprensa, e aí chega a ponto de, como eu soube de vários episódios desse tipo, deles dizerem, olha, nós vendemos a capa para você, candidato A, se você nos pagar X.
A capa significa não o resultado da pesquisa, mas dizer que o candidato A está crescendo muito nestas eleições, é o candidato que mais cresce. Ele pode estar até de 2 passou para 4, subiu o dobro, digamos assim. Passou para 4, enquanto o outro está, sei lá, com 30, né? Mas aí ele vai para a capa. Isso não é uma mistura um tanto explosiva ou condenável? Se a gente analisar, quer dizer, o setor, os tribunais regionais eleitorais, quer dizer, tem sido criado ao longo dos últimos anos uma legislação cada vez mais rigorosa no sentido de se coibir determinados abusos. E realmente tem se tornado um exercício bastante complexo você fazer pesquisas atendendo a todas essas exigências da legislação eleitoral. Agora, se a gente for analisar friamente, eu te confesso que eu tenho algumas dúvidas em saber se os resultados têm sido tão esperados, correspondem a esse rigor na legislação, entendeu? Porque é sempre possível você identificar algumas brechas dentro dessa legislação e continuar contemplando as exigências e mesmo assim estar atendendo algumas demandas específicas dos seus clientes. O que é interessante a gente analisar é o seguinte, tem outra coisa aqui que é bastante importante. Normalmente, nas épocas de eleições, tem uma proliferação de novos institutos de pesquisa, que é um negócio assim surpreendente. Quer dizer, se você for verificar um significativo número dessas novas empresas, elas nem têm escritórios, não têm instalações, elas simplesmente surgem para atender essa demanda que ocorre de dois... Flores eleitorais, a gente podia chamá-las assim. Exatamente. Só acontece ali nas eleições, aquelas flores. Então, apesar de todo esse rigor crescente na legislação, esse fenômeno continua ocorrendo. Então, eu não sei, é um negócio até para ser discutido, se não seria melhor literalmente acabar com toda a exigência, informar mais o eleitor e efetivamente se partir para punições mais rigorosas nos casos identificados de fraude ou erros de metodologia, de ponderação, de amostra, etc. Você acredita que haja realmente corrupção em campanha em instituto de pesquisa? Olha, uma pergunta. Existem números suspeitos que mereceriam ser analisados. Quer dizer, o que eu acho é que seria salutar para a própria área de pesquisa que todas essas pesquisas que apresentaram uma divergência muito grande fossem auditadas de forma bastante rigorosa. O que é importante ressaltar, Paulo, é o seguinte, quer dizer, os institutos sérios, as pessoas que realmente vivem de pesquisa, a parte política, a parte de pesquisa eleitoral, a parte de pesquisa política, tem uma representatividade muito pequena no faturamento dessas empresas. É inconcebível que uma empresa vá sobreviver fazendo trabalho de 2 em 2 anos. Então, o grosso, vamos dizer, o faturamento realmente dessas empresas não está na pesquisa política. Teste de produtos. Teste de produtos, satisfação do cliente, satisfação do consumidor, clima organizacional. Tem uma série de produtos, uma série de aspectos que são pesquisados de uma forma rotineira. O que é importante é que exista essa depuração natural do mercado para que apenas os institutos sérios permaneçam e que aqueles novos que forem surgindo, que tenham seriedade, também permaneçam e se viabilizem economicamente. E as flores eleitorais murchem por si mesmas. Seria o esperado. Né? O esperado. Agora, Ricardo, como é que se explica, por exemplo, a utilização dessas pesquisas durante o horário gratuito, como alavanca, né, para a obtenção de votos? Meu candidato está subindo tantos por cento da pesquisa, tem isso, está na frente. Existe um efeito manada nisso daí? O eleitor vai atrás? Essa pergunta é interessante, Paulo, sobre 2 aspectos. Quer dizer, do ponto de vista da teoria, não está claro ainda, não está comprovado a existência desse efeito manada. Tá? Quer dizer, existe uma dúvida muito grande o quanto de influência exerce a divulgação de um resultado de pesquisa no horário político. Agora, o que é interessante a gente pensar é o seguinte, a pesquisa não é feita com essa finalidade.
A pesquisa ela é feita para orientar e para auxiliar o marqueteiro no sentido de como conduzir a campanha, identificar as ansiedades, o que o eleitor quer, o que a comunidade está esperando. Nesse sentido, é extremamente positivo, porque ela ausculta a sociedade e, de forma direta, o candidato oferece à sociedade exatamente o que ele quer, Então, o que ela quer. Exatamente. Se ela servir para essa finalidade, ela está cumprindo o papel dela. Então, a divulgação e o uso da pesquisa no horário político acaba sendo algo irresistível para quem está gerenciando ou coordenando uma campanha. Mas não é a finalidade em si do trabalho, ou não deveria ser. Só para concluir, o que você acha da ideia de se proibir, como o próprio deputado Jandira Fegali, a divulgação de pesquisas 30 dias antes do primeiro turno e 10 dias antes do segundo turno? Paulo, eu prefiro analisar de uma outra forma. Quer dizer, o que eu tenho visto é que o excesso de regulamentação não tem, de fato, contribuído para que esses problemas que ocorrem relativos à pesquisa tenham sido eliminados. Eu tenho algumas dúvidas se realmente essa medida vai ter o efeito esperado. Você tem dúvidas no sentido de quê? De que ela vai ser burlada ou de que... Como já foi no passado? No passado botava... Cavalo número 23 está 4 corpos à frente do cavalo tal. E aí todo mundo sabia quem era. O excesso de regulamentação acaba sendo sempre danoso para uma atividade da iniciativa privada que eu preferiria pensar em ações mais efetivas no sentido de punir aquelas fraudes, as eventuais fraudes que forem comprovadas. Acho que seria mais eficaz. Ok, Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer, Fábio. Eu sou Paulo José Cunha e você está na TV Câmara, o canal da Cidadania. Obrigado pela audiência.